Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E o Palmeiras reabriu conversas com o Zenit por Nino, e é uma notícia importante em cima dessa informação. O Nino tinha representantes da Elenco Esportes até o fim do ano passado, e ele não queria fazer qualquer movimento para deixar o Zenit antes da troca dos seus representantes, até porque, se o fizesse, ele teria de repassar a comissão ou parte do negócio para os seus empresários com quem ele não trabalha mais. Agora, com um novo grupo de representantes, o Nino está aberto a novas propostas. O zagueiro já havia pedido para os dirigentes do Zenit para ser negociado. Ele entende que em São Petersburgo, na Rússia, onde mora, por conta do acordo com o Zenit, não há uma assistência adequada ao seu filho, que sofre de autismo. O Palmeiras fez uma primeira consulta em dezembro e a conversa não andou. O zagueiro segue como plano A do Palmeiras para a temporada de 2026. O grande problema, de acordo com o nosso palestra, site que acompanha o Verdão, é a pedida inicial do Zenit de 12 milhões de euros. Como observação importante, ele foi comprado do Fluminense por pouco mais de 5 milhões de euros. Os russos estão se especializando em fazer dinheiro com jogadores brasileiros, mesmo aqueles que não vão tão bem. Não é o caso do Nino, que tem jogado muito bem, mas pode garantir mais do que o dobro de receita para o clube russo. Com o Gerson aconteceu algo semelhante. O Gerson foi comprado por 25 milhões de euros e vendido por 27. Embora é verdade, o Zenit precisou pagar uma compensação financeira ao pai do Gerson com a negociação. Só para completar o noticiário, é o Verde registrar que o Palmeiras quer renovar o contrato de Gustavo Gomes. O zagueiro e capitão de 32 anos tem vínculo até dezembro de 27, mas a ideia é que ainda nesse ano esse contrato seja estendido. E o Palmeiras tomou uma decisão importante sobre Thiago Almada. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que as ofertas do Palmeiras ao Atlético de Madrid e ao meio atacante argentino haviam sido recusadas, certo? O Palmeiras havia sugerido ao Atlético um empréstimo com obrigação de compra na metade do ano. O clube espanhol não gostou. Já Thiago Almada não está convencido de que é hora de voltar ao Brasil, até porque, apesar de estar infeliz com o Diego Simeone, ele não é protagonista na equipe espanhola, ele tem propostas e sondagens de clubes grandes. Juventus, Benfica são só alguns dos vários interessados. Diante desse cenário e percebendo que não vai conseguir avançar, o Palmeiras se retirou das negociações e só vai fazer qualquer movimento se perceber que o Almada mudou radicalmente de ideia. A ideia do argentino é permanecer no velho continente, ele entende que seria um retrocesso para sua carreira. Diante desse cenário, a busca alviverde por reforços vai se concentrar em outros nomes. A tendência é que John Arias seja contratado, se acontecer, apenas na metade do ano. Ele vive bom momento com a camisa do Wolverhampton, foram 2 gols nas únicas 2 vitórias do time inglês, que não perde a 4 partidas. Também queria contar para vocês que a busca por um zagueiro é a prioridade. Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton, está emprestado para o West Ham. Esse sim parece ser uma opção mais viável nesse momento para o Verdão. E você, o que pensa sobre Thiago Almada, Igor Júlio e tudo mais? Use espaço para comentário, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Palmeiras vai contratar reforços de peso antes de vencer o Santos por 1-0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada. Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar, e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada, Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente, o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar, isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense.
quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E essa história de que o Palmeiras tem a intenção de contratar Morato, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade, formado no São Paulo, com passagem pelo Benfica, que atualmente defende o Nottingham Forest. Especulação que surgiu em Portugal e muita gente no Brasil tem repercutido essa notícia. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do Morato, que assegura que ninguém do Palmeiras o procurou. E mais, não há nenhuma intenção do atleta de 24 anos de idade em voltar ao Brasil por agora. Mesmo não sendo titular absoluto no Nottingham Forest, ele tem jogado com frequência, mas não é um jogador do primeiro escalão. São 17 partidas desde o início da atual temporada, segundo ano com a camisa do Nottingham Forest. Vale a lembrança de que o Morato sai do São Paulo para jogar no Benfica em 2019 e é comprado 2 temporadas atrás pelo Forest por 11 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em 15 milhões de euros, o que torna o negócio com o Palmeiras ainda mais complicado. O Palmeiras busca um zagueiro, mas não quer gastar tanto dinheiro. Hoje o jogador que parece caber melhor no bolso do Palmeiras é Igor Júlio, brasileiro revelado no Red Bull Brasil, que pertence ao Brighton e está emprestado no West Ham. Não tem jogado com frequência no West Ham. A operação poderia gerar na casa dos 7 milhões de euros. E essa história de que Ederson, goleiro da seleção brasileira, pode virar o substituto de Everton no Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice. Primeiro porque o Palmeiras não busca um novo goleiro. Depois, porque não faz nenhum sentido trazer um goleiro de 32 anos de idade, que é melhor do que o atual titular e custaria muito mais caro. De qualquer forma, bora trazer todos os detalhes dessa informação a respeito de um suposto interesse do Palmeiras no Ederson, que foi divulgada pelo jornalista Diego Firmino. Importante dizer que o Ederson acaba de se mudar do Manchester City para o Fenerbahçe, operação de 14 milhões de euros. O jogador assinou o contrato até junho de 2028. É titular absoluto na Turquia. São 20 jogos e somente uma derrota. 14 gols sofridos, 5 vitórias consecutivas, e ele acabou de chegar, mas já foi campeão da Supertaça da Turquia, vencendo o grande rival Galatasaray na decisão. Tudo vai às mil maravilhas para o Ederson na Turquia. Ele acabou de chegar, tem 6 meses de casa. E se você ainda não está convencido de que o Palmeiras não pode e nem quer trazer o Ederson, vale a lembrança de que o salário do goleiro da seleção brasileira no Fenerbahçe é de 5 milhões 750 mil reais por mês, livres de impostos. Isso vai chegar a mais ou menos 7 milhões e 200, 7 milhões e 300 mil para que o Palmeiras possa reproduzir os salários desse atleta no Verdão. Alguém acha que essa negociação tem alguma chance de acontecer e que o Palmeiras buscaria o Ederson tendo o Carlos Miguel como seu goleiro titular? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.